Dá para a Isabel compartilhar, então, o PowerPoint? Sim, Eu tenta já lá, cons... Isabel. Sim, sim, já consigo. Vou partilhar só um bocadinho. Esta é a Isabel, gente. Ok. Magnífico. Ok, então vamos começar. Primeiro, boa noite a todos e espero que todos juntos possamos aprender alguma coisa sobre este tema, que parece que é alguma coisa que é mais para os adultos e talvez para os adolescentes, mas o problema é que a depressão infantil, ela existe, só que ela é muito difícil de ser detectada, como lá vamos explicar a seguir, e vocês vão compreender isso mesmo, que há sintomas muito súteis que só quando tiver com muita atenção à criança e a conhecer é que consegue perceber que alguma coisa pode não estar bem, ok? Então, podes avançar, Isabel. Uhum. Ok, então, aqui no primeiro, neste slide diz assim, perturbação depressiva. O essencial é invisível aos olhos. O que é invisível? É os tais sintomas subtis que a criança demonstra que não são tão visíveis. Por isso é que o essencial não está visível aos nossos olhos. Então, a depressão infantil apresenta-se atualmente como um transtorno de humor muito comum entre as crianças. E vários autores têm mesmo alertado para estes sintomas que as crianças têm, estes fenómenos que estão a acontecer nesta faixa etária, uma vez que apresentam um significativo aumento, ocorrendo cada vez mais cedo. A depressão na criança tem chamado a atenção então de muitos profissionais que atuam na clínica. Contudo, esta doença não é frequentemente reconhecida, uma vez que os sintomas não se diferenciam dos apresentados pelos adultos nem dos adolescentes, dificultando em si então o seu diagnóstico. Os sintomas da depressão, então, nas crianças e adolescentes nem sempre são fáceis de observação, já que incluem aspectos mais internalizantes, ou seja, que é aquilo que está dentro do interior de cada pessoa, ou seja, da criança, neste caso, e do adolescente, o que vai dificultar então a nossa observação enquanto adultos que estamos com eles no dia a dia. Não existem estimativas de prevalência deste problema de saúde mental recentemente publicadas nesta faixa etária no nosso país. O que existe são alguns indícios de algumas investigações que foram feitas no ano entre 2011 e 2013, em que eles dizem que há 23% do número de crianças em consultas já psiquiátricas e temos um aumento também de 30% de consultas, de novas consultas que já estão a acontecer. Os sintomas, então, da depressão e ansiedade em crianças pequenas podem ter um impacto negativo no seu desenvolvimento, afetando a sua qualidade de vida e constituindo, então, assim, um fator de risco para o seu desempenho académico e até para que eles possam ter relacionamentos com os seus pares na escola. Quando falamos de depressão e os sintomas que a caracterizam, falamos de algo para além de apenas tristeza. Caracterizam-se por sentimentos de desvalorização ou culpabilidade persistentes e que interferem, como a Patrícia já disse, com a vida da criança ou do adolescente e o seu dia a dia. A noção de depressão é uma noção clínica e falando aqui um pouco então desta síndrome depressiva e dos sintomas que a caracterizam e que costumam estar presentes, temos o humor depressivo, muitas vezes também que se demonstra através da irritabilidade, frequentemente um baixo rendimento académico, pensamentos negativos sobre si próprio, anedonia, desculpem, que é a perda da capacidade de sentir prazer a fazer as atividades, assim como alguns sintomas somáticos. E apesar destes sintomas, quando se trata de uma depressão em idade adulta, se estarem bem definidos, quando falamos de crianças, como a Patrícia já disse, já é um pouco mais difícil de identificar e há também assim algumas diferenças. Para além ou em vez do humor deprimido, tende a acontecer mais um humor irritável e também, em vez de haver o aumento ou a perda significativa de peso, tende a acontecer é o insucesso de conseguir ganhar o peso esperado
da criança. Percebe-se desta forma, então, a dificuldade de sistematizar e definir claramente uns sintomas que que estejam dentro do critério de diagnóstico. E, portanto, é importante enfatizar que as crianças, enquanto faixa etária, possuem as suas particularidades próprias da sua fase de desenvolvimento e, então, a generalização de sintomas que são expressos nos adultos podem ser difíceis de identificar aqui nas crianças. Em termos da epidemiologia, as estimativas que este estudo que nós vimos fizeram foi que a prevalência da depressão era de 1% na pré-puberdade, de 3 a 4% durante a adolescência e de 20% até completar a adolescência. E o que é que pode estar envolvido neste aumento da prevalência? Uma maior sensibilidade para esta patologia, também o aumento de fatores de risco, como, por exemplo, a disfuncionalidade ao nível familiar, o aumento das exigências académicas e sociais das interações da criança, uma diminuição das redes de suporte. Aqui estão alguns sintomas que podem estar presentes, alguns eu já referi anteriormente, e em crianças do pré-escolar, os sintomas depressivos comumente encontrados são representados mais pelos sintomas físicos, como as dores abdominais, as dores de cabeça, as tonturas, e seguidas de ansiedade, muita irritabilidade e a agitação motora, e em crianças um pouco mais velhas, já na idade escolar, é o tal, já começam a apresentar mais o humor depressivo, pois também já conseguem melhor verbalizar e portanto, comunicar aquilo que também estão a sentir e discriminar os seus estados. Continuam, no entanto, a apresentar ainda muita irritabilidade e continuam também as queixas somáticas, como o choro fácil, a dificuldade na concentração e a tendência para o isolamento. É interessante observar que a mudança comportamental da criança é notada geralmente, em primeiro lugar, pelos professores, o que nos faz refletir sobre a implicação da escola também neste processo e também a sua responsabilidade perante estas situações. Como já falei, na criança mais pequena predominam os sintomas de irritabilidade e de agressividade, e quando de adolescente já são os sintomas mais semelhantes com os dos adultos, pois também passam a saber exprimir-se melhor. Num estudo de 2018, os autores reforçam a importância de estarmos atentos a estes sintomas que por vezes podem não ser tão explícitos, e podermos atuar o mais rapidamente possível, porque assim facilita com que se consiga reverter os quadros e mais provável será evitar os prejuízos nas suas relações com os seus pares, nas escolas, a nível familiar, na comunidade. Dizem também que a depressão infantil está mais presente na nossa realidade do que se pode imaginar, e a probabilidade é que as percentagens que existem não estejam ainda a mostrar aquilo que realmente existe, pela dificuldade que é fazer estes diagnósticos. Ok, agora estamos aqui a falar sobre a parte do diagnóstico. Então, dentro da depressão, existem dois tipos de diagnóstico que se podem dar. E aqui em cima vocês veem aquelas letrinhas que diz DSM-5. Isto é o Manual de Doenças Mentais, não é? E este é este 5 porque é para as crianças. É diferente do manual dos adultos. Então, aqui é mais ou menos 5 sintomas durante 2 semanas, não é? Ou seja, durante 2 semanas a criança tem que ter mais ou menos aqueles sintomas. Ou seja, um deles que é mesmo obrigatório é este humor depressivo e irritável, não é? E há a adenomia, que tem a ver com o quê? Com o facto da criança muitas vezes ter aquelas atividades que ela gosta muito, de jogar à bola, ou ter aulas de dança, ou ter aulas de pintura,
e de repente a criança, de um dia para o outro, ela começa a não querer ir tanto para as aulas, não é? Há que também ver bem estas situações, porque pode não ser um estado depressivo, mas pode ser outra coisa qualquer que esteja lá por trás, que não esteja a correr bem, até com as relações que ela esteja lá a ter com os seus pares, ou com o professor, ou outra coisa qualquer que possa estar a acontecer. Mas pronto, isto é um dos fatores, é aquela parte que ela não quer tanto fazer as suas atividades que gostava muito no dia a dia normal, não é? Depois há outros sintomas também que vão acontecer, que é a perda de peso ou o ganho dele, a falta de apetite ou o ganho exagerado de apetite também, a insónia e hiperinsónia, a agitação ou a lentificação psicomotora, ou seja, quando eles ficam agitados, demasiadamente agitados, ou então ficam muito parados, assim do nada também. Temos também depois o cansaço ou a perda de energia, a diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar. Temos os sentimentos de desvalorização ou de culpa inapropriada e a ideação mórbida ou suicida também. Depois a seguir, temos a perturbação depressiva persistente, que é a distímia, ou seja, é aquela que perdura durante o tempo. Então aqui temos então também na criança é o humor depressivo, ou seja, que é o tal humor irritável em que ela se irrita com muita facilidade por um período de 2 anos no adulto e de 1 ano na criança ou no adolescente. Ou seja, este humor depressivo ou irritável no adulto tem que durar durante pelo menos 2 anos, mas na criança ele já encurta e passa a durar só 1 ano. O diagnóstico requer ainda dois destes fatores, dois destes sintomas a seguir também. Diminuição ou aumento então do apetite, insónia e hiperinsónia, o cansaço e a perda de energia, diminuição da capacidade de se concentrar ou dificuldade em tomar decisões, baixa autoestima ou sentimento de desesperança. Se puderem depois ver mais tarde, que a gente depois passa aos slides, vão ver que há aqui umas diferenças entre a perturbação major e esta perturbação persistente. Porquê? Porque na outra anterior há ali algumas diferenças, não é? Que nós vamos ver aqui a seguir também, tem aqui o slide. Ou seja, a idade de início é mais precoce, há um maior risco para outra perturbação afetiva, que já vão ver a seguir, que a Isabel vai falar, comportamentos de oposição associados ao humor depressivo irritável e a raiva aqui também incluída, queixas de sentir pouco amado, sentimentos de valorização e baixa autoestima. Ou seja, enquanto que a depressão major tem sintomas mais fortes, não é, por assim dizer, já tem a parte suicida e de parte de morte com os pensamentos, na perturbação de distímia não tem este tipo de pensamentos como na major. Mas a Isabel vai falar mais à frente a seguir sobre esta parte aqui da culpabilidade e isso assim. É sempre importante ver qual diagnóstico diferencial, ou seja, os profissionais eles vão à procura o que é que realmente está a acontecer. Se trata-se de uma perturbação depressiva, como a Patrícia esteve a explicar, alguma destas duas, ou será que há algum outro tipo de perturbação, ou mesmo até um luto, porque ao sabermos exatamente o que é que estamos a lidar, vamos poder intervir e ajudar a criança ou o adolescente de uma forma mais eficaz e mais específica para aquilo que ele necessita, que a criança necessita. Temos aqui algumas de outras perturbações que podem também acontecer, a PHDA, que já ouviram falar certamente, perturbações em si da ansiedade, como eu já falei, pode ser até mesmo o próprio luto que esteja a acontecer. E porque é que às vezes isto aqui pode ser, porque é que é importante e porque é que também às vezes pode ser um pouco confuso. Muitas das vezes podemos ter aqui uma comorbilidade, ou seja, podem haver os mesmos sintomas pertencerem a perturbações distintas, mas estarem presentes. Por exemplo, a perturbação de ansiedade estão presentes em 50% dos adolescentes antes de se iniciar uma perturbação depressiva, ou antes de avançar para uma perturbação depressiva. E também, por outro lado, pode haver sintomatologia depressiva e não se tratar de uma perturbação depressiva, ser, por exemplo, uma PHDA, uma perturbação obsessiva-compulsiva. E por isso é sempre importante haver realmente este acompanhamento e este diagnóstico para melhor ajudar a criança.
Falar também que o indivíduo, além das suas características individuais, ele também está inserido num meio, não é? O ambiente à sua volta, a família, a escola, no nosso caso também a igreja, e também os fatores genéticos podem também ter aqui um peso. Aqui falar também um pouco que pais com quadros depressivos pode levar a crianças, não é que é a regra, claro, não estamos aqui a dizer isso, mas há uma maior probabilidade das crianças em si também poderem vir a desenvolver uma patologia depressiva no futuro, exatamente por causa desta interação entre os fatores genéticos, o meio em que a criança vive e tudo mais. Falando então aqui um pouquinho acerca dos fatores de risco, ou seja, aqueles fatores tanto biológicos, ambientais, como psicossociais que podem estar presentes na vida da criança, e não é que estando presentes obrigatoriamente a criança vai ter uma depressão, não é isso, mas que fazem com que haja uma maior vulnerabilidade da parte da criança a poder vir a desenvolver. Aqui, por exemplo, doenças crónicas, haver um histórico familiar de depressão, como eu falei ainda há pouco, entre alguns outros fatores. Bem, a nível ambiental, ter sofrido algum tipo de abuso ou haver abuso de substâncias psicoativas por parte dos pais, o bullying na escola. A nível psicossocial, o baixo rendimento académico pode também influenciar, haver um ambiente familiar muito conflituoso, mesmo a própria mudança de escola, mudança de cidade, pode também funcionar como um fator de risco para a criança poder vir a desenvolver um quadro depressivo. Volto a dizer, não quer dizer que venha a desenvolver, mas fica mais vulnerável quando estas coisas acontecem. Falando aqui um bocadinho do prognóstico, a duração dos episódios em média é de 7 a 9 meses e 90% desses episódios depressivos nos adolescentes tendem a ter remissão em 1 a 2 anos. No entanto, 40 a 60% tendem a haver recaídas. A recorrência de episódios depressivos, há um elevado risco de recorrência na adolescência. Entre 20% a 60% após 1 ou 2 anos pode haver remissão, 70% após 5 anos e 2 a 7 vezes maior o risco de serem adultos depressivos, ou seja, crianças ou adolescentes que tenham tido episódios depressivos têm uma maior probabilidade de, no futuro, vir a desenvolver um quadro depressivo enquanto adultos. O que faz com que, claro, seja um fator de risco para suicídios e ideação suicida no futuro. E por isso também falámos no início a importância de haver este diagnóstico, haver esse acompanhamento, de estarmos atentos aos sintomas, aos sinais. E aqui alguns perigo das recaídas. Uma fraca resposta ao tratamento e sem haver remissão total, a comorbilidade de outras perturbações, como já falámos, haver uma disfunção a nível familiar. Pronto, aqui estão alguns exemplos de alguns preditores que podem influenciar. Agora vamos falar sobre os fatores protetores, porque eles também existem, não são só os de risco, sendo que ainda os de risco são em maior grau, mas também há os que fazem proteção à criança. Então, dentro deles vamos falar sobre os fatores biológicos e depois também dos fatores psicossociais. Dentro destes fatores biológicos temos então uma baixa reação emocional ou do stress, à parte mais depressiva, não é? E depois se a criança tiver, isto a nível biológico, um bom funcionamento aprimorado do córtex pré-frontal, ou seja, é um tal aléolozinho, que é o aléolozinho 5, e que se ele for muito pequenininho, não é? Que isto vê-se em tomografias que se podem fazer,
Se ele for pequenininho, ou seja, há propensão para a criança vir a ter algum estado depressivo, não é? Não é que venha a ter, mas poderá vir a ter esta propensão. Quem tem um funcionamento bem certo, tudo equilibrado, acaba por ter esta proteção de não vir a desenvolver, não é? Depois aqui há uma coisa que é muito importante, eu gostava de ressalvar esta parte, não só para crianças, mas para nós também, enquanto adultos que somos, que é a qualidade do sono. A qualidade é muito importante do sono, porque é durante a noite que o nosso cérebro vai recuperar energias, não é? Vai fazer a sua higiene, não é? De recuperação, porque nós gastamos muita energia durante o dia com o nosso cérebro a fazer diversas atividades que nós fazemos. Então ele recupera isto tudo durante a noite. Ora, se uma criança não dorme bem durante a noite, no outro dia de manhã, para as suas atividades escolares, ela não vai estar a funcionar a 100%, não é? Portanto, o que é que vai acabar por acontecer? Que ela vai se tornar uma criança irritável, porque ela não está a dormir aquilo que deveria de estar a dormir. Depois temos os fatores psicossociais também, e aqui eles estão relacionados com a socialização parental positiva da regulação emocional, ou seja, quando uma criança tem um funcionamento em casa em que tem uma boa relação com os seus pais, com os seus progenitores, esta boa ligação vai fazer com que o quê? Com que ela tenha uma regulação emocional bastante positiva. As rotinas do sono, então, têm que ser impostas pelos pais. Se a rotina tem que, durante o período de escola, deve ser mesmo posta em prática, ou seja, as horas, se é às 8h30, se é às 9 ou às 9h30, elas devem ser mesmo postas. Claro que no tempo de escola, a criança e os pais, não é? No tempo de férias, peço desculpa, pode haver aqui diferenças, não é? Nas rotinas, mas no tempo de escola era bom que a rotina fosse sempre a mesma, até porque nós temos todos um relógio biológico a nível de dormir, e isto ajuda depois a que nós possamos estar todos alinhados com a nossa parte biológica também. As relações então dos pais e dos filhos serem afetuosas e estáveis vai fazer com que haja uma parentalidade acolhedora e não só, e também de aceitação, porque pelo aquilo que a criança é dentro de casa, que nem todas as crianças são iguais e quando se tem muitos filhos nenhum deles é igual, então há que haver a fazer a aceitação daquele que é diferente, certo? Em relação a isto, eu também queria ainda falar. Tem aqui os baixos níveis de sintomatologia depressiva materna, ou seja, quando a criança tem a mãe e que essa mãe não passou por nenhuma depressão, isto vai ser um fator de proteção. Não quer dizer que ela venha a ter depressão só porque a mãe tem. Isso não quer dizer que isso venha a acontecer. Mas poderá vir a acontecer ou não, não é? Um clima familiar estável, a relação dos pais, que não haja conflitos nem grandes discussões dentro de casa, e uma comunidade segura, ou seja, o meio onde a criança está inserida, seja casa, seja escola, seja as suas atividades extracurriculares, que esta possa ser uma base segura também. Agora, nós vimos um artigo, que é este artigo que nós vimos aqui os fatores todos de proteção do skill, em que ele diz que num grupo de crianças, um grupo de 100 crianças que eles fizeram, 45 das crianças elas tinham propensão a terem depressão, a desenvolverem depressão grave no fim da adolescência. E que os restantes 55% não apresentavam esses indícios. E o que eles começaram a descobrir foi que estes 55 do grupo que não apresentava estes indícios estava um pouco relacionado com a resiliência. Ou seja, as crianças que têm mais trajetórias de resiliência ao longo da sua vida, elas acabam por, quando entram na adolescência e tudo, não desenvolverem depressão e também quando são adultas não a virem a desenvolver. Então, eles começaram neste estudo a perceber que a resiliência é um fator muito importante e ela acaba por estar aqui um pouco relacionada com o sono. Ou seja, se nós dormirmos bem, nós no dia a seguir estamos muito melhores para funcionar o nosso funcionamento normal e vai fazer o quê? Com que nós possamos ser mais resilientes a todas as situações com que nós nos deparamos no dia a dia. E este então, eles dizem que é um dos segredos, por assim dizer, para que não haja tanta depressão dentro da parte depois da adolescência nem da parte adulta. Tem a ver depois um bocadinho com a resiliência às situações. Outra parte também que eles falam tem a ver então com a genética, que eu já tinha falado ali, que tem a ver com o tal alelo 5 no córtex pré-frontal, que o nosso cérebro é visto assim de lado, não é? E esta zona aqui de lado é a zona então pré-frontal e frontal do nosso cérebro. E esta zona toda aqui do nosso cérebro é a parte principal de todo o nosso funcionamento humano. Desde as nossas emoções, à nossa aprendizagem, ao nosso raciocínio,
aos nossos movimentos motores que nós fazemos, à nossa fala, está tudo nesta zona aqui do nosso cérebro. Por isso é que essa parte aqui é tão importante, e quando ela falha por alguma situação, acontecem coisas graves depois para a nossa parte física, do nosso desenvolvimento e tudo mais. Agora vamos falar do tratamento. Nós trouxemos aqui duas opções, não é? Através de medicamentos. Não quer dizer que seja necessário utilizar medicação. Isto tem que ser visto pelo pseudopsiquiatra, não é? Em conjunto com o psicólogo que está a acompanhar a criança, vai chegar a esta conclusão. Depois nós trouxemos aqui a ludoterapia, que é uma técnica psicossocial que pode incluir, então, não deve incluir a família e a escola, e ela é feita com dois fatores, que é o ambiente seguro e o brincar terapêutico. Então, e com este brincar terapêutico, então, com o ambiente seguro, as crianças conseguem ressignificar os seus conflitos, ou seja, os seus traumas, que são possíveis, que são aqueles que são os causadores, talvez, da depressão que a criança possa estar a viver. Assim, com este brincar, por meio do qual as crianças podem experimentar a proximidade com o outro e com as condições traumáticas sem se sentirem em risco, porque elas sentem seguras no ambiente em que elas estão. Sendo assim, a ludoterapia vai contribuir para sentimentos de confiança, de estabilidade, que a criança vai começar a desenvolver, assim também como os sentimentos de competência e de autoestima. Outra alternativa da ludoterapia individual é também a ludoterapia em grupo, que pode contribuir principalmente para aqueles casos em que os sintomas de associabilidade que estão presentes vão ser auxiliados na recuperação de sentimentos de ineducação, assim como o desenvolvimento para as habilidades sociais. Apesar dos benefícios da ludoterapia, esta não pode ser feita sozinha, não é? Ela tem que incluir aqui a cooperação dos pais e do meio da escola, com os professores, os contínuos, para a criança. Podem haver sessões de orientação para os pais a serem realizadas, e em casos mais graves, que o tratamento da criança seja em conjunto com os pais, investigando então alternativas que transformem o padrão familiar. Pois só uma atmosfera familiar saudável pode suprir as necessidades da criança. É importante então que os pais possam estar envolvidos nesta terapia, porque elas também são, os progenitores são aqueles que são representativos da figura de apego aos seus filhos, e também eles possam são eles que passam, não digo hoje em dia, a maior parte do tempo com a criança, porque temos uma vida muito corrida, com muita gente a trabalhar com 2 trabalhos, e muitas vezes o dia a dia é muito corrido, e às vezes há pequenos sinais que em casa podem não ser detectados, e a escola pode conseguir perceber melhor, tanto os contínuos como as atividades extracurriculares podem detectar alguma coisa que em casa não se conseguiu ainda perceber. Por isso é que a escola é tão importante nesta terapia, seja feita então em conjunto com a família e com a escola. Neste sentido, com a escola, convém depois que o que se está a fazer seja passado para os professores, para que eles possam saber de facto o que se passa com a criança e possam até passar alguma informação para o psicólogo que está a acompanhar a criança, e para que se possa ajudar então a haver melhorias no estado da criança. Falando aqui de algumas estratégias de prevenção. Logo no início falámos da questão de estar atento aos sintomas, e o facto de, por exemplo, de estarem aqui nesta aula, também já é uma estratégia de prevenção, porque também já estão a ficar despertos para o tema e já vão estar mais atentos no vosso dia a dia. Quando alguma coisa é detectada, quando há alguma suspeita, é sempre muito importante buscar a ajuda de um profissional assim que é detectado, ou que se tem uma suspeita. Não é, pode até depois não ser nada, mas é bom que haja esse acompanhamento, assim também como a aprendizagem e desenvolvimento da resiliência, da regulação das emoções, promover um ambiente familiar acolhedor, como a Patrícia também já reforçou há bocado, que isso
sendo um fator protetor para a criança e para o adolescente. Definir uma rotina com o tempo de estudo, de lazer, de atividade física, o descanso, a importância do sono, como já falámos, a Patrícia já referiu isto anteriormente. Incentivar a prática da atividade física regular também e limitar o uso excessivo das telas, contar com o apoio escolar para suporte emocional quando necessário, a importância de haver esta cooperação e esta interação entre a escola e a família. E pronto, aqui estão apenas algumas das estratégias de prevenção. E diante do que foi exposto, percebe-se que a depressão infantil é acompanhada por diversos fatores sociais, biológicos, psicológicos, e por isso é tão importante considerar a criança que apresenta este quadro como um sujeito que está englobado e afeta todos estes fatores e, consequentemente, necessitar de intervenção que respeitem a integridade da criança, assim como de profissionais, pais e professores que busquem realmente compreender a criança, a sua totalidade, sem desconsiderar a gravidade dos seus casos por se tratarem de apenas crianças, pois um dia estas crianças irão crescer e aquele que poderia ter sido um problema que, sanado com poucas intervenções, pode-se vir a tornar um problema crónico e de difícil resolução, e por isso a importância de buscar ajuda precocemente, assim que seja detectado alguma coisa, ou pronto, a importância de se estar atento e de não desvalorizar a criança e de ouvi-la e percebê-la no seu todo. Aqui ficam as nossas referências e deixem só aqui interromper. Ok. E antes de passarmos para as perguntas que possam ter, tínhamos só aqui um pequeno vídeo para mostrar que funciona aqui um pouquinho como um testemunho de algumas crianças a falarem exatamente acerca deste tema e como elas vivenciam ou experienciam isto. Então deixem-me só aqui partilhar, só um momento. Com som. Ok. I feel like one of the most stressful parts of like my life so far has been the first semester of 6th grade. You can feel sad, scared, angry. It's your brain that's sad, that's anxiety. Depression, it's not just like sadness, it's like a lot of things. It's stress and tiredness. You could be stressed for like not really a good reason. You're just like overwhelming yourself. When someone took my toy and then I gave it back even on Monday. When my grandma's dog died, I felt sad. His name was Snaggle. He died at like 15, I think. They had to put him down. We got to pet him a bit. I was pretty upset. Like you have no energy when you're depressed and you're just like, don't want to do anything. I make a mad face when I'm mad and angry. My breath gets really, really fast. My heart beats really fast. I feel like my stomach starts hurting. All I want to do is just forget all of this. Play a game that they wanted to play. Even if I don't like to play that game. If it seemed like really serious, I'd like tell them a grown up. Like just take a couple deep breaths. I hugged a stuffed animal. Squish a pillow like this, but you'd get kind of like a little more mad. I have this special book at home that helps me overcome my anxiety. They call Worries Bullies.
They always say to lock up the worry in an imaginary box. I say, cheer up. Don't get too down on yourself because that's going to make everything worse. Talk to people, like someone that you can trust, someone that will listen. Tell somebody because it's not going to get any better if you don't. She always cuddles with me and she tells me everything's gonna be okay. Usually like snuggle me and like let us have a family movie night at nighttime. If she like notices I'm like kind of feeling down or something, she'll be like, you can talk to me or your dad or anybody or people like that about anything. My parents, my grandparents, like you can talk to me whenever something's on your mind. Mostly it's because kids don't tell their parents. They need to keep they need to tell them more about like what's going on in their life so they can know how to help you. Patrícia, Isabel, tá? Até aqui. Olha, muitos parabéns. Foi muitíssimo rico, muito bom mesmo. Muito obrigado. Agora então, como eu tinha dito, vocês podem pôr algumas questões através do chat. O chat está aí em baixo. Ponham o cursor aí em baixo. Contar do lado esquerdo é logo o terceiro, mas também podem desligar, aliás, ligar, peço perdão, o vosso som, o vosso microfonezinho, que é logo em baixo, é logo no início onde diz áudio. Mas só o façam se a vossa casa estiver em silêncio, está bem? E podem lançar uma pergunta. Se tiveres duas perguntas, esperas, porque se houver mais perguntas, vamos deixar as outras pessoas também fazer, depois podes voltar. Portanto, não acrescentem ensino, façam só perguntas, tá bom? No entanto, Laura, tenho aqui a Laura que está no Reino Unido, né? Ela diz, no caso da sua filha, ajuda muito um abraço, sentir aquela segurança, né, que a Patrícia e a Isabel falaram, aquele abraço de inclusão, de presença e segurança, que ela acalma muito. Muito obrigado, Laura. Então, podem pôr perguntas, ainda temos cerca de 10 minutinhos. Pais, avós, educadores, líderes de ministérios. Obrigado, Laura. A Laura está aqui quando vocês estão em silêncio, ela vai escrevendo, né? Ela está a dar uma opinião de quem teve crises de ansiedade. Os pais deveriam parar, seja, dar um tempo de qualidade para ouvir, escutar mesmo a criança, não só as palavras, mas o que está por trás das palavras, o coração dela, escutar mesmo o coração. E ela enfatiza ouvir mesmo, para ela sentir que o pai e a mãe estão ali, ou seja, que há segurança, não é? E como foi dito, é, é, a família é a família, não é? Eu ia agora dizer, porque os pastores falam demais, eu próprio não posso acrescentar ensino. Os pastores não, desculpe. Desculpe. Ok, a Cláudia lança aqui uma pergunta. A tristeza profunda em crianças, devido à separação, penso que dos pais, ou crises de carência, pode também levar à dependência, mas o diferencial vai ser sempre a intensidade e irregularidade dos sintomas. Eu acho que isso, daquilo da pouca experiência que eu posso, que eu não tenho muita experiência ainda nisto, não é? Mas
também tem a ver com a intensidade. Ou seja, há pessoas que podem não sentir tanto, a criança pode não demonstrar tantos sintomas ou não serem tão intensos e estarem à mesma a sofrer, não é? Tem que se valorizar, mesmo aquilo que possa ser pouco, deve ser valorizado. Porque o que é pouco agora, numa criança que está em desenvolvimento sempre, até chegar à fase adulta, vai se tornar, a montanha vai crescendo, né? Esses sintomas vão sendo cada vez maiores e muitas vezes quando eles chegam à adolescência, há miúdos que conseguem disfarçar muito bem, há outros que nem tanto, e depois aquilo torna-se uma bola de neve mais complicada de ser, pronto, de ser resolvida, não é? E acreditem, há muitos adolescentes que conseguem esconder muito, muito bem. E quando os pais e a escola e até médicos vão descobrir, já a situação está bem grave mesmo. Às vezes nós pensamos que Portugal não é bom em medicina, vemos muitos hospitais fechados, mas, por exemplo, ali eu sei de um hospital que tem um bom trabalho nesta área da depressão com adolescentes e crianças, que é o Hospital Beatriz Ângelo, ali em Loures, em que eles têm um bom trabalho nesta área da psiquiatria. E eu vi um trabalho que eles realizam com os adolescentes, ali na pré-adolescência até à adolescência, entre os 10 e os 16, 17 anos, que eles têm grupos de miúdos em terapia. Eu vi um trabalho deles que é grave mesmo. Houve testemunhos parecido com este vídeo, mas bem mais grave do que aqui que estes miúdos falaram. E tudo começou nesta faixa etária destes miúdos. Então, quando nós vimos aquele vídeo daqueles miúdos adolescentes a dizerem, a verbalizarem o sofrimento em que eles estão, em que se tornou a vida deles, é alguma coisa muito, muito complicada de se ver e de se ouvir, porque é mesmo muito difícil, é um sofrimento atroz, não é? Que não está estampado muitas vezes escrito na nossa testa, mas o facto é que ele existe e há muita gente que consegue disfarçar as emoções e os tais sintomas intensos, muitas vezes há pessoas que têm essa facilidade de conseguirem disfarçar e de passarem assim invisíveis sem que os outros se apercebam. Uhum. Yeah. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu, não é propriamente uma pergunta, mas era algo que eu tenho verificado também, que é a depressão silenciosa nos adolescentes e nas crianças também, que por vezes os pais desvalorizam muito porque acham que é normal deles quererem estar no canto deles e não quererem este contacto social ou porque não são muito sociáveis ou porque não gostam de socializar, mas a verdade é que também se começa a haver muita depressão silenciosa e isto às vezes para detectar é difícil. Só com avaliação psicológica, muitas vezes, e depois é aquilo que nós falamos, tem a ver com depois os diferenciais, não é? Porque depois muitas destas perturbações elas cruzam-se. Por norma, quem tem depressão começa sempre pela ansiedade. Começa sempre por estados ansiosos e a seguir é que passa para a ansiedade. E no meio disto podem ter outras perturbações, como nós referimos ali, desde o POC, o PHDA, a perturbação da oposição, etc. Acaba por haver ali muitas coisas que são comuns, os sintomas são comuns em muitas delas, então é preciso fazer um diagnóstico bem feito, com uma avaliação bem feita, fazer uma boa entrevista aos pais, à própria criança também, saber o historial todo passado cá atrás, desde até a gravidez da mãe, é importante saber isso tudo para se poder detectar. E uma coisa muito importante que acho que falamos ali na vinculação segura, é muito importante uma vinculação segura, desde que a criança, eu acho que até desde que a criança está dentro da barriga da mãe, essa vinculação começa logo aí, é muito importante desde o início. Porque se a mãe passar alguma insegurança para a criança, há coisas que podem vir a acontecer mais tarde, porque a vinculação não teve lá, não é? E isso é algo muito importante mesmo. Excelente, Patrícia. Muito obrigado. Temos aqui também um contributo, um reforço do irmão Joaquim Alcaria. Ele diz: é muito importante termos qualidade de tempo com os nossos filhos
evita muitas surpresas nestas áreas psicológicas. É um bom reforço, Uhum. irmão Joaquim, muito obrigado. A Irina diz: a minha filha sofreu bullying na escola, portanto, os nossos irmãos Irina e João moram no Reino Unido, portanto, são imigrantes lá, não é? E não queria conversar connosco. Desenvolveu depressão e ansiedade. Tive de ir ao médico. Excelente. Excelente, disse eu. E ela fez terapia. Ela tinha 15 anos e a terapia ajudou imenso. Excelente, Irina, parabéns. E hoje está muito Parabéns. melhor. E para encerrar, eu tenho uma pergunta. Se vocês sentirem que é eticamente correta, respondam, se não, também é uma resposta, né? Como líderes, né? A Patrícia é a líder principal, mas a Isabel e uma equipa de liderança que eu admiro muito, dos alfas, que são as várias faixas etárias do nosso Ministério Infantil, portanto, das crianças, creio que são 3 ou 4, né? Faixas etárias, né? Uhum. Qual é a vossa percepção em relação ao vosso público-alvo no que diz respeito a este tema? Fala, Vocês Isabel. fizeram retiros, vocês estão com eles todos os domingos, ou quase, né? É, como falamos, os ambientes em que as crianças estão envolvidos também é muito importante, não é? Também funcionam como fatores ou de risco ou de proteção. Uhum. E daí a importância de haver o retiro, de haver os tempos em que estamos com as crianças, porque pelo menos nós tentamos proporcionar um ambiente seguro, que a criança sinta que pode partilhar e, pronto, e elas estando mais seguras e sentindo que realmente estamos ali para as ouvir, também ficam mais à vontade para poder partilhar coisas que se calhar às vezes não têm tão à vontade ainda com os pais ou com professores na escola. Um, e portanto acaba por ser importante esses tempos para podermos também, pronto, ter esse contacto com a criança e aqui também se calhar reforçar um pouco a importância de haver uma cooperação e todos sermos uma equipa, não é só as crianças e quem está a servir no Ministério, mas também os pais. É aqui este trio que tem que funcionar e tem que, pronto, haver esta aqui comunicação entre todos para melhor podermos ajudar e acolher a criança Uhum. naquilo que ela precisar. Certo. Muito bom, Isabel, é isso. As 3 partes, né, têm de estar coligadas. Para encerrarmos, temos aqui um contributo de novo da Laura, que está no Reino Unido. Ela também diz: é verdade isso, porque às vezes eles, ou seja, os filhos, né, como vocês aliás acabaram de dizer, guardam para eles, porque não querem que os pais saibam. Por isso, prestem muita atenção aos filhos. O dia o dia é a correr, mas temos sempre que arranjar tempo para eles, tempo, né, de qualidade, como já foi muito falado aqui esta noite. Exemplo de estar muito ao telefone, querer estar sozinho, não querer tomar banho e principalmente não querer ir à escola. Isso pode ser um alerta, né? Porque ela está a falar, creio que, de uma das filhas. Ela sofria bullying na escola e vinha saber por ela que ela não o queria, né? Essa era a razão dela não querer ir à escola. A Cláudia, que está na Suíça, na zona de Zurique, está num dos nossos grupos de conversa terapêutica, um dos grupos do Celebrando de Oração da ECOMAV. A Cláudia diz: já estive no Ministério de Crianças, lá na igreja dela, e há uma grande carência das crianças em querer falar e ser ouvidas. Cláudia também é portuguesa e imigrante na Suíça, né? Isto é um outro fenómeno que talvez um dia possamos aprofundar, são os indivíduos da terceira cultura. E, diz a Cláudia, a facilidade com que elas se abrem, muitas no meio de uma brincadeira. Foi aquilo que as nossas irmãs, Patrícia
e Isabel disseram: muito obrigado, Cláudia, pelo teu reforço, né? Este brincar instrutivo, estas dinâmicas e tudo mais, né? Terapêuticos, né? Quando digo instrutivo, pronto, é no sentido terapêutico. Então, nós já passamos a hora. Dizer que na próxima semana o tema vai ser ferida materna. Ainda podem convidar, que é um tema super importante. Nós, num dos grupos que temos, aliás, a maior parte das pessoas que passam por sofrimento normalmente têm ferida materna e ou ferida paterna, tá? Então, esperamos por vocês. Ângela, podes, por